Olá, meu amado, você que está aqui comigo neste domingo abençoado do Senhor, dia 1º de novembro de 2020, isso mesmo. Estamos aí no dia 1/11 de 2020, uma data especial, né? Aí perto do final do ano, estamos também comemorando aí feriado, no meio de um feriado chuvoso, mas estamos também no meio de uma campanha que estamos fazendo de 21 dias proclamando: tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. E estamos então no 14º dia da nossa campanha e já falamos de diversos temas nesses 14 dias e começamos com a unção de Tissalá, que é a unção do sucesso, no primeiro dia. Depois falamos no dia... nós lançamos a campanha no domingo, falando sobre a unção do sucesso. E depois no dia 1, nós falamos então sobre ser diligente na obra que o Senhor coloca na nossa mão. Depois fazer tudo com firmeza, com todas as nossas forças. Depois estar preparados quando nos aparecer a oportunidade, estarmos prontos. Depois afiarmos o machado para termos menor desgaste e maior resultado. Depois ter fé em Deus para alcançar graça, descanso e viver dos milagres do Senhor. Depois prevalecermos sobre a inveja. Se quisermos ter o sucesso, precisamos prevalecer sobre a inveja. Depois, dia 8, remover pela raiz toda a amargura. Exatamente isso. Falamos porque quem não está bem com todos, segundo Hebreus 12, versículo 14 e 15, esse se priva do presente da graça de Deus, né? E não é o que queremos. Dia 9, falamos sobre ser sábio e ajuizado, ou seja, criterioso, não acreditar em tudo que todo mundo fala. Dia 10, falamos sobre ser excelente no que fazemos, resolver problemas difíceis, não ser relaxados. Depois, dia 11, praticar superabundantemente os dons espirituais, assim como José praticava aonde ele estava. Depois, a bênção de ser cabeça. O Senhor nos colocou como cabeça e nós precisamos assumir a liderança aonde o Senhor já nos colocou ou nos deu oportunidade de ser cabeça. E ontem falamos então para que devemos buscar uma visão profética, uma visão de futuro, porque sem uma visão de futuro perecemos. E a visão profética vem exatamente daí, uma visão de futuro. E hoje, então, vamos falar no dia 14, seja estratégico, elabore previamente um plano. Exatamente, o tema da nossa campanha, então, e você pode acompanhar na nossa playlist no YouTube, no Facebook. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança, ok? Estamos no 14º dessa campanha e hoje o tema é: seja estratégico, elabore previamente um plano. E eu quero ler o texto de Jó, versículo 1 e 2 do capítulo 42, e diz assim, Jó 42, versículo 2, diz assim: pensei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha que interessante, nós devemos ser estratégicos, elaborando um plano nesta carreira que o Senhor propôs para nós. E devemos saber e ter em mente que esse plano, ele tem que ser o plano de Deus, o propósito, ele tem que ser de Deus, porque o propósito do Senhor é o que não é impedido. E que propósito é esse? Aquele que está lá relatado em Jeremias 29:11, ok? Qual é o propósito? É aquele que o Senhor nos diz: sou eu quem sei o propósito, o plano, a carreira que eu tenho para vós. É uma carreira de sucesso, é uma carreira de paz, é uma carreira para vos fazer prosperar e não vos causar dano.
danos e para que você alcance o fim que você deseja. O Senhor coloca um desejo no teu coração, um plano no teu coração, e Ele é quem realiza este plano no teu coração. Mas para nós precisamos ter o quê? Essa estratégia de como chegar nesse plano final precisa vir do Senhor. E é disso que estamos falando. Em Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os do apressado tão somente para a pobreza. Falamos no primeiro dia da campanha sobre ser, deixa eu colocar aqui, Mari, fixar aqui, muito obrigado a Mari Correia, seja estratégico, elabore previamente um plano. Muito obrigado por ter escrito aqui para nós. Então, os pensamentos do diligente, o que é ser diligente? É ser rápido, mas ser rápido não significa agir com pressa. Ser rápido é quando lhe chegar a obra para execução naquele momento do teu plano, da tua estratégia, como você vai fazer um casamento. Você não vai casar de hoje para amanhã, você tem um plano para o teu casamento, você vai elaborar a tua festa de casamento, você vai elaborar a abertura da tua empresa, a abertura do teu negócio, você vai preparar a abertura do teu ministério, você vai preparar aquele culto maravilhoso que Deus preparou para você. Você vai preparar o início daquela obra no seu cliente novo. Você vai preparar uma visita, uma festa que você vai fazer na sua casa. Uma festa de aniversário de 25 anos, de 15 anos da sua filha. Você não vai fazer de hoje para amanhã, mas você precisa ser diligente em iniciar a estratégia, o plano. Então, a diligência começa em executar o plano, não simplesmente já executar a tarefa. Aí que mora o segredo. E Provérbios 21:5 diz exatamente isso. Os pensamentos do diligente, ou seja, é na cabeça que começa a execução da construção da casa. Tem muitos que começam a construção de uma casa sem pedir para que um arquiteto projete, para que um engenheiro projete. E logo então, quando ele está construindo a casa e chegando na hora da finalização da casa, então ele lembra que ele esqueceu de colocar um ralo no banheiro. E logo que falta um ralo no banheiro, aquela casa vai ficar com aquele problema o tempo inteiro, porque ele já colocou o revestimento caro, não dá para ele quebrar e fazer o ralo, então vai ficar sem o ralo o tempo inteiro, porque lhe faltou o quê? Presteza na estratégia, no desenrolar do projeto para se chegar na excelência do sucesso daquela casa. Então, o diligente, ele se preocupa com a construção antes do papel, na cabeça. Mas o apressado, né, como diz o ditado, o apressado come cru. Por quê? Porque o apressado, ele já quer logo fazer na emoção. Ele quer fazer porque hoje ele está animado, porque hoje está sol, porque hoje tudo deu certo. Então ele quer fazer porque hoje, olha aqui, pastor, como está tudo dando certo, olha como Deus é comigo. Meu amado, Deus é contigo quando tudo dá certo e quando está dando tudo errado, o Senhor também é contigo, porque ele disse que estaria contigo até no vale da sombra e da morte. Então ele é contigo no dia bom e ele é contigo no dia mau. Então peraí, não vai só executar a tarefa no dia bom, não. Então o apressado, segundo Provérbios 21:5, diz que te leva à pobreza. Então, essa estratégia, o que é a palavra estratégia significa? Estratégia é o caminho mais curto entre a visão que Deus te deu e a conclusão do projeto. É a estratégia mais curta. Ou seja, eu vou fazer uma reforma na minha casa. Antes, então, eu faço todo um projeto, o arquiteto faz todo um desenho, ele mostra como vai ficar, faz um desenho 3D, coloca as cores do azulejo,
as cores da parede, ele mostra para mim o como realmente vai ficar os móveis dentro daquela casa. E aí, então, o que eu faço? Eu vou comprando previamente os materiais quando tem desconto, eu vou fazendo aquilo. Quando um pedreiro está disponível para fazer uma determinada parte daquela obra, que ele está sem obra e fica mais barato, então eu contrato ele, eu monto uma estratégia para eu conseguir ter sucesso naquela carreira e executar o plano na minha vida. Então, a estratégia é o caminho mais curto entre aquilo que você viu e a conclusão do projeto. Então, essa estratégia do diligente, ela leva à riqueza, mas a pressa, o querer fazer correndo, o querer fazer de qualquer jeito, mas executar simplesmente rápido, leva à pobreza e à frustração. E Deus não nos fez para ser frustrados. O plano do Senhor para a nossa carreira são planos de paz e para nos fazer prosperar, para chegarmos ao fim que desejamos. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, para que possamos chegar a este plano, a esse fim que desejamos. E quem é guiado pelo Espírito Santo? Aquele que é filho maduro. Conforme Romanos capítulo 8 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus? É um filho imaturo? Não, filho imaturo é aquele que faz as coisas que não condiz com a palavra de Deus. Está caminhando ainda para ser filho, né? Mas aquele que é maduro, ele já é herdeiro, então ele já faz as coisas como devem ser feitas. E o problema muito do brasileiro, nós aqui da cultura latina, e você que está me ouvindo aqui, a maioria que vai me ouvir no YouTube, eu estou fazendo esse vídeo na hora do almoço de domingo, tem poucas pessoas aqui me assistindo agora, eu fiz o tempo que eu tive, mas eu sei que você vai me ouvir depois no YouTube, está me ouvindo aqui no YouTube ou no Facebook. Nós da cultura latino-americana, nós gostamos muito do improviso. A gente acha que Deus nos usa mais no improviso, quando o pastor está pregando e ele sai de trás do altar, da onde ele está lendo ali, e ele começa a gritar fora daquilo que está no script. Parece que ele é mais usado pelo Espírito Santo, então parece que o espontâneo tem mais valor do que o estratégico, o plano, o projetado, e isso não é verdade. Você sabe que para você chegar no espontâneo, para o Espírito de Deus te usar naqueles 3 minutos no espontâneo ali, houve pelo menos 5 horas de preparação estratégico, leitura, estudo bíblico, para que você adquirisse o conhecimento e a revelação para que você falasse 30 minutos de espontâneo. E muitas vezes a gente só vê a coisa acontecendo no espontâneo e a gente acredita que a vida foi feita daqueles 30 segundos. Mas não. E na nossa vida não é nada no espontâneo. Precisa ter um preparo, precisa ter um plano, precisa ter uma estratégia. Qual que é a conclusão desta palavra que eu estou falando aqui com você? Eu tenho um plano, eu tenho um esboço, estou lendo ele aqui. Eu tenho um caminho. Eu tenho passos que eu estou seguindo aqui. Eu não estou falando o que Deus falou na minha cabeça. Deus está falando na minha cabeça agora o que eu tenho que falar, mas antes o que eu já planejei. Qual que é o conjunto de passos que vai me levar até a conclusão da carreira, do plano desta palavra que eu tenho para você aqui, do estudo que Deus colocou em meu coração. É disso que você tem que falar. Qual que é a carreira, qual que é o próximo passo que você vai dar amanhã em direção à carreira de sucesso que Deus colocou na tua vida. A visão que Deus deu à tua vida. Qual que é o plano? O que você vai fazer amanhã? Você vai falar com quem? Você vai se reunir com quem? Você vai pedir o que para Deus? Deus precisa abrir qual porta? Deus precisa fechar qual porta? Deus precisa colocar quais pessoas no seu caminho? Lembra de Neemias? Neemias ele teve uma visão. Deus falou com ele da reconstrução dos muros de Neemias.
E aí Neemias não sabia o que fazer, então ele foi falar com a autoridade dele, foi falar com o rei. E o rei, então, lhe garantiu passos, ele deu cartas para que, ao percurso que ele chegaria até Jerusalém, ele teria material para essa construção. Então, ele recebeu ali essas cartas e ele foi até Jerusalém já com essas cartas, com esse plano de ir coletando madeira, de ir coletando material, e chegou com uma carta do rei com a autorização. Então, qual que é o teu plano para amanhã? O que você vai fazer hoje à tarde? Hoje, no culto que você vai, na tua congregação, na reunião dos santos, quando o papai for falar com você hoje, o que você espera que ele fale com você hoje? Qual é a palavra profética que você espera ouvir de Deus hoje no culto que você vai, da congregação dos santos? Porque lá Deus fala conosco em todo o lugar, mas também fala quando nos reunimos no corpo de Cristo, aonde tem a adoração que toca o coração. Você foi até lá com aquele propósito de ouvir Deus falar com você. Então ali, como você foi nessa expectativa, ele não frustra a tua expectativa. Deus vai falar contigo. Ele vai falar o quê? Qual que é o plano que você tem para hoje à tarde? Qual que é o plano que você tem para esta semana? Qual que é o plano para você tem para este mês? Qual que é o plano para você tem para esse final de pandemia? Qual que é o plano que você tem para esse final de ano? É disso que estamos falando, né? Qual que é o plano que você tem? Qual que é a estratégia? E eu quero compartilhar aqui duas estratégias fundamentais que temos na palavra de Deus como exemplo, estratégias realmente sobrenaturais que você pode utilizar na sua vida. A primeira delas é a estratégia de confiar no Senhor. É uma coisa sobrenatural. Lembra de Gideão? A história de Gideão? Gideão, ele era um homem que ele estava com a sua autoestima completamente baixo, porque eles plantavam. E os filisteus iam e roubavam tudo que eles plantavam. Então, eles estavam dentro de um local escondido, né, escondendo a sua plantação para os filisteus não irem ali roubar, quando um anjo chegou para Gideão, e vocês conhecem a história, chamou ele de homem valente. E Gideão, então, não queria assumir a sua posição. Quando assumiu a posição, então ele escolheu aí 300 homens e foram para a guerra. Mas como é que foi a estratégia desta batalha de Gideão? O Senhor mandou que eles colocassem tochas dentro de vasos e eles saíssem à noite para guerrear contra o inimigo. E quando eles estavam indo contra o inimigo à noite com as tochas fechadas, significa que eles estavam indo escondidos, ocultos. Num determinado momento eles quebraram os vasos e a tocha apareceu. Ou seja, eles estavam escondidos e de repente eles foram vistos pelos seus inimigos. Então, uma estratégia que eles seriam vistos pelos seus inimigos e Deus falou, é só isso que vocês vão fazer. Então eles tinham que confiar somente no Senhor, porque eles não tinham outras armas. Eles estavam com uma tocha e com um vaso na mão. Eles não tinham mais espaço para colocar espadas, nada. Mas Deus fez um rebuliço que, com o barulho de quebrar o vaso e com a tocha, esse conjunto de coisas confundiu o inimigo, e os próprios inimigos, eles lutaram entre eles e eles obtiveram a vitória sem precisar lutar, porque eles confiaram na estratégia do Senhor. E você tem buscado a estratégia do Senhor? Ou você tem confiado na força do teu braço? Ou você tem buscado a estratégia de um vídeo do YouTube? Ou você tem buscado a estratégia, sei lá onde? É a estratégia do Senhor, a estratégia de confiar no Senhor. Essa estratégia aqui que eu estou falando é a estratégia de confiar, porque Gideão poderia ter ficado desconfiado. Primeiro, ele tinha um grande exército. Deus reduziu esse grande exército para 300 homens. E depois
tirou as armas dos homens e colocou só uma tocha e um vaso. E mesmo assim, o Senhor lhe garantiu a vitória. Tem uma outra história também do rei Jeosafá, que Deus também da mesma forma falou, vocês vão guerrear, mas é o seguinte, olha, os músicos eles vão na frente tocando, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E os músicos foram à frente e vocês vão fazendo só isso. E eles foram na frente, os músicos foram na frente e da mesma forma, o Senhor concedeu-lhes vitória. O Senhor concedeu-lhes vitória, porque eles confiaram que somente a adoração na frente da batalha, que Deus estaria à frente da batalha, e esta adoração seria a arma de vitória deles. E foi exatamente o que aconteceu. A adoração ao Senhor na frente do exército foi a arma de vitória. Eles confiaram no que o Senhor, o Pai, disse a eles. Aonde você tem buscado estratégia para você vencer as tuas batalhas da tua carreira de sucesso? Deus tem um plano de sucesso, uma carreira de sucesso para você, planos de fazê-los prosperar e para te dar o fim que você deseja. O fim que você deseja é aonde Deus vai colocar você. Mas Deus já deu uma saída para você. Agora basta você confiar na palavra do Senhor. Gideão confiou. Ele foi sem arma, foi com uma tocha e com um vaso. Ao quebrar o vaso, o Senhor deu a vitória. Jeosafá, da mesma forma, ele foi simplesmente com os músicos na frente, cantando, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E ali também o Senhor lhe garantiu a vitória. O Senhor vai lhe garantir a vitória se você confiar na estratégia que vem do Senhor, do Pai das luzes, do nosso Deus. Ok? Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 12? Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os abençoou. Essa bênção já está liberada. Aí veio o pecado, mas Jesus veio e nos ligou nesta bênção de novo. Então nós já somos abençoados. Não é o problema de ser abençoado ou não. O problema é confiarmos na estratégia e na confiança na estratégia do Senhor, que é louca, é sobrenatural. É completamente doida, mas é o Senhor quem conhece o coração dos teus inimigos, dos teus amigos também. E concluindo, nós precisamos acreditar na estratégia celestial do Senhor. Lembra de Daniel? Daniel, ele resolveu se separar, ele não era como os demais ali no reino de Nabucodonosor. Ele era separado, ele não comia carne. E as pessoas que estavam à sua volta tinham inveja dele e nós já tratamos desse assunto aqui. Se você quer estar na frente, se você quer estar em primeiro lugar, se você quer estar sendo visto, se você quer ser cabeça, que Deus te colocou como cabeça, você vai ter que lidar com a inveja. E se você vai ter que lidar com a inveja, nas demais, tanto você não ter inveja dos outros, como você não ser provocador de inveja, como também você saber lidar com os outros lhe invejando, ok? Nas mais diversas esferas da sociedade, você precisa saber lidar com isso, e Daniel soube lidar com isso. E ele resolveu se separar jejuando. E ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E os demais então fizeram um complô ali, a ponto de Daniel precisar o quê? Ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel entendeu que aquilo ali era uma estratégia de Deus para com a vida dele. E ele entendeu que Deus poderia livrá-lo daquela cova dos leões. E foi exatamente o que aconteceu. A estratégia celestial que Deus deu a ele fez com que ele mudasse aquele reino. Fez com que ele mudasse o coração do rei, porque ele foi jogado lá e os leões acabou que não comeram ele. E você muitas vezes está pensando que os leões vão te comer também, que o plano que Deus tem para você vai se acabar, muito pelo contrário. Deixa jogarem você na cova dos leões.
porque os leões não vão te devorar. É aí que vai mudar a tua sorte, é aí que vai mudar a tua vida. Essa estratégia é celestial, não é tua, é sobrenatural. Quem vive da carne acredita que é uma estratégia para te exterminar, mas Deus usa exatamente dessa coisa louca para exatamente mudar as coisas naturais. E só quem é espiritual que discerne essas coisas. Então, vai atrás daqueles que são espirituais, porque só os espirituais que discernem isso. Lembra de Davi? E aqui eu concluo a nossa live de hoje. Davi também, lá em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 15, tem uma história que Davi foi lutar contra um exército inimigo, e o exército veio para cima dele, e Deus deu uma determinada estratégia. Ele foi e venceu aquela estratégia com os filisteus. Só que, logo na sequência, os filisteus eles se reorganizaram e voltaram. Só que Davi não foi lutar da mesma forma. Não, Davi, ele simplesmente foi buscar ao Senhor novamente. Ele foi buscar uma nova estratégia. Porque não é da mesma forma que você vence uma outra guerra. Cada guerra tem uma estratégia. Porque cada guerra é numa estação, é num tempo diferente. Porque as pessoas estão diferentes. Nós estamos quase chegando perto do Natal. No Natal, as pessoas elas estão diferentes. Uma guerra que você trava hoje é diferente de uma guerra que você trava perto do dia 25/12. Porque as pessoas estão mais abertas no dia 25. Então você tem que saber muito bem o momento que você vai travar a guerra. E qual é a estratégia que você vai travar. Se você vai abrir um negócio, tá? No final do ano, é uma grande oportunidade para você abrir um negócio? Não sei. Você precisa buscar do Senhor. Se é agora o momento, ou se é em janeiro, se é no meio da pandemia, se não, é o Senhor que vai dar essa estratégia para você. E Davi, então, foi buscar ao Senhor. Enfrentar o mesmo inimigo, mas num outro período pela segunda vez. E logo que Davi foi buscar, o Senhor deu uma outra estratégia. E Davi executa, então, essa outra estratégia e Davi tem uma nova vitória, de uma nova forma. O nosso Deus é um Deus criativo, o nosso Deus é um Deus estratégico. E essa estratégia está disponível para você também. Então seja estratégico, elabore previamente um plano e tenha sucesso na carreira, exercendo a liderança que Deus deu a você, em nome de Jesus. Um grande abraço a você que esteve comigo aqui. Um grande abraço a você que vai assistir no YouTube, você que vai assistir no Facebook. E obrigado por estar participando dessa campanha. Eu espero que você esteja sendo tão abençoado como eu estou sendo abençoado fazendo o jejum, tendo o teu tempo a sós com Deus e executando tudo isso que estamos aprendendo. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, Mari. Tchau, tchau, Thay e todos os outros que estão aqui conosco. Deus abençoe.